dia em que eu estiver buscando, eu vou estar celebrando. Amém, igreja? Amém. Eu tenho que colocar na minha cabeça que o meu problema existe. O meu problema existe. Assim como o meu problema existe, eu sei que também existe um Deus que está além do meu problema. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, às vezes é complicado para nós, é muito complicado, é doloroso, mas nós ficamos em paz e saber que existe algo, alguém que possa pôr um basta na nossa dor, igreja. É tipo quando nós adoecemos. O corpo do ser humano, ele por ser carne, ele tem as suas limitações, certo? E às vezes nós nos encontramos enfermos com a gripe, né? Ali com um problema, e nós confiamos na medicina da terra, não é verdade? Então, quando eu sei que um problema é espiritual, eu devo confiar na medicina do céu, eu devo confiar no poder de Deus. Amém. Porque, olha só, a medicina da terra está para resolver os problemas da carne, mas só quem cura a alma é Deus. Só quem cura o problema na alma é Deus. Então, enquanto nós estivermos buscando, nós estaremos celebrando, tendo convicção de que Deus está a todo instante tratando do nosso problema, igreja. Amém. Mas isso eu tenho que fazer sem cessar. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia. No livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Oséias 6. Fica depois de Daniel e antes de Joel, tá bom? Oséias 6. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 6. 6 é o capítulo, versículo 1. Amém? Achou aí? Achou? 6. Capítulo 6, versículo 1. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz aqui em Oséias 6. Nos diz assim a palavra de Deus: vinde e tornemos ao Senhor. Tornemos a quem? Ao Senhor. Ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Olha só, feriu e nos atará a ferida. Olha para mim só um minuto, preste atenção. A Bíblia está dizendo que Deus nos despedaçou, mas é Ele quem nos sara. Olha só, preste atenção. Ele nos feriu, mas Ele atará a ferida. É muito forte, sabe, igreja, em saber que Deus, Ele prefere nos ferir do que nos perder. Você sabia disso? Amém. Sim. É tipo o que estava acontecendo agora ali. Deus só repreende a quem Ele ama. Olha só, Deus nos quebrou todo no mundo. Deus, para ganhar uma alma, Deus vai machucar ela no extremo, mas não vai perder. Por quê, pastor? Por causa desse amor incondicional, que a humanidade não enxerga Deus da mesma maneira. É um amor. Eu estou me perguntando,
às vezes não é Deus. A gente está fazendo sem a vontade dele, não é, pastor? Sim. É pastor que é vontade. Amém. Isso. Às vezes é nós mesmos que estamos fazendo essa escolha do mundo. Às vezes, igreja, às vezes a gente vai guiado realmente pela nossa vontade. A gente é guiado pela nossa vontade. Por isso que Deus nos quebra. Né? Olha, é tipo assim, ó, eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Olha só, você já viu o oleiro trabalhando com barro já? Ó, ele faz lá todinho, sim ou não? Sim. E quando não está do jeito que ele quer, ele faz o quê? Ele quebra todinho e faz de novo. E faz de novo. E às vezes nós não entendemos, igreja. Às vezes nós não entendemos o porquê tantas lutas. Às vezes nós não entendemos porquê tanto sofrimento. Às vezes nós não procuramos entender porque nós não amanhecemos o dia com aquela paz. Mas na maioria das vezes é Deus nos tratando. É Deus nos tratando. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, mas Deus está ferindo. Deus está ferindo. Enquanto estiver errado, Deus vai ferir, meu caro. Sabe? Mas Ele ata a ferida. Mas muita gente não coloca assim na cabeça. Oxe, peraí. Deus não vê a minha condição, não está vendo a minha situação. Que sofrimento é esse? Tipo a pessoa, igreja, que ela está dentro da igreja. Ela está dentro da igreja e tem uma pessoa dentro da casa dela, um familiar, que tem um vício. E a pessoa coloca na cabeça dela e diz assim: mas espera aí, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho os meus votos contigo, eu jejuo, eu oro, eu não falto o culto. E por que o Senhor não liberta o meu familiar? Por que o Senhor não liberta o meu familiar? Deus vai despedaçar até chegar o dia, sabe de quê? De calar a boca. Deus vai ferir até o dia que a pessoa disser assim: ó, a partir de hoje eu não vou falar mais, vou ficar calado. Amém. Vou ficar calado, vou ficar em silêncio, porque eu já estou há 10 anos orando, clamando pelo mesmo pedido. Liberta o meu filho, Senhor. Liberta o meu marido, Senhor. Liberta a minha esposa. E não aconteceu Nada. Então está na tua mão. Quando menos esperar, Deus vai sarando aquela pessoa. E quando menos ela presta atenção, o ponto final foi dado. Sabe, igreja? É tipo um testemunho que uma senhora contou. Ela disse: olha, pastor, já estava há 10 anos a luta com meu marido. 10 anos no vício. E quando eu vi que não tinha mais jeito, eu disse: Senhor, está na tua mão. Quando eu vi que não tinha mais jeito, Deus trouxe ele para perto. Olha só, igreja. Entendeu? Versículo 2, ele nos diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Olha só, igreja, é muito forte isso aqui. E viveremos diante dele. E viveremos diante dele. É como, é tipo, igreja, sabe? É tipo aquela pessoa que não tem paciência de esperar o tempo de Deus. É tipo aquela pessoa que não tem mais paciência para esperar o tempo de Deus. E ela fica dizendo: ô Senhor, faz hoje. Faz hoje. Eu quero assim. Só que não é assim, gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que não é assim. Deus tem uma promessa aqui, igreja. Deus tem uma promessa. Mas essa promessa, ela só vai se cumprir, igreja, quando a gente perseverar.
Quando a gente perseverar. Olha, um dia eu estive no mundo, estava lá no mundo sério, né? A gente até falou um pouco, estava lá no mundo sério, sabe, fazendo a vontade do inimigo, porque quem está no mundo não faz a vontade de Deus, infelizmente, não é verdade? Não faz a vontade de Deus, mas ainda tem pessoas que digam assim, ó, Deus está comigo. Eu falo, ó Senhor, eu faço a tua vontade, aí vai lá, faz algo de errado, não é a vontade de Deus, não é, sabe? É a vontade da carne dela, é a vontade dela, é a vontade dela. Mas Deus está nos dizendo aqui algo muito interessante e chamativo, que eu posso colocar na minha consciência, que não existe nada aí fora que venha cumprir essa promessa. Não existe. Preste atenção, a palavra disse que Deus quebra, não foi? Deus quebra, Deus despedaça e nos sara. Deus fere e ata a ferida. E agora a palavra nos diz que depois de 2 dias nos dará a vida. Nos dará a vida. Hein? É tipo assim, igreja, eu quero tudo hoje, não aconteceu nada hoje, vou para o mundo. Tem gente assim, igreja, vou para o mundo, porque eu estou aqui na presença de Deus, estou buscando, estou sendo fiel e tudo, e não está acontecendo nada, vou para o mundo, porque eu vejo, isso na verdade, eu vejo todo mundo aí no mundo arrebentando, né? Tem pessoas que botam assim na cabeça, eu vejo todo mundo aí no mundo arrebentando, o fulano conseguiu um carro, não está na igreja, conseguiu um carro, o fulano todo final de semana está com a família dele no restaurante, posta lá as fotos, compra iPhone novo, só vive no shopping com a família, e eu estou aqui na presença de Deus todo dia pedindo a solução e nada acontece. Só que Deus tem uma promessa, igreja. Amém. Que aquelas coisas que estão acontecendo no mundo não cobrem essa promessa. Não cobre, porque se o mundo te machucar, o mundo não vai sarar a tua ferida. Se o mundo te quebrar, o mundo vai continuar te quebrando. Você pode cair no mundo, tropeçar aí no mundo, e ele não vai te levantar. Ele não vai te levantar. Então, as coisas do mundo não cobrem a promessa de Deus. É o que Deus quer deixar bem claro para nós. Olha só, preste atenção. Realmente, as coisas que o mundo tem, elas são necessárias na nossa vida. Tipo o que, pastor? O dinheiro, o financeiro é uma necessidade humana. Você hoje precisa de dinheiro para tudo, para comer, para ir ao médico, sim ou não? Você precisa de dinheiro para cuidar da tua família, mas não é tudo. Mas pessoas fazem como se fosse tudo. E é muito forte, igreja, quando ele diz: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Olha só, Jesus, isso aqui é muito forte. Ele ressuscitou em quantos dias, igreja? 3. Já tinha uma promessa antes. Você está entendendo? Já tinha uma promessa antes. O que aconteceu lá, ao ressuscitar em 3 dias o Senhor Jesus, foi para mostrar para aquelas pessoas que a promessa se cumpre. Sabe? É para mostrar para Jesus, para o povo, que a palavra de Deus não é brincadeira e nem mentira. Mas é tão interessante que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, olha. Entendeu? Às vezes a pessoa prioriza o dinheiro menos a vida. A pessoa prioriza o material menos a família. Você está compreendendo, sim ou não? A pessoa prioriza o mundo e a Deus não.
diz aqui, é muito forte, olha, e viveremos diante dele. Viver, igreja, ei, não é, sabe, algo passageiro, não é como se você fosse aí, vamos supor, uma celebridade da terra, né? Tá lá, as celebridades fazendo seus shows, né? Tá lá fazendo seus shows. Aí tem gente, igreja, que antecipa um ingresso um mês antes. E quanto é, pastor? Tem vezes que paga de R$1.000, R$2.000. Aí vai lá, passa 3 horas na frente daquela pessoa, se divertindo, né? Na cabeça da pessoa é uma diversão. Tá lá, passa lá 3 horas. Quando menos espera, o show acaba e ela vai para casa. Com Deus não vai ser assim. A maior autoridade que você possa conhecer se chama Jesus. Se chama Jesus, e você vai estar diante dele para sempre, igreja. Para sempre. Então, às vezes as pessoas até dizem assim, a gente faz o convite. A gente diz assim, vamos à igreja. A gente não chama ninguém apenas para sentar, para ouvir a palavra de Deus, mas para buscar salvação. Buscar estar diante dele eternamente. Não por alguns minutinhos, não por algumas horas, posso dizer assim, não por alguns dias, mas para sempre. Mas é tão interessante o que o mundo vem fazendo. A gente fica observando, sabe? A gente que teve um encontro com Deus e não quer mais nada com esse mundo, a gente fica observando. Olha só, é interessante. Por que é interessante, pastor? Porque as pessoas estão indo. As pessoas estão se deixando levar. A gente vai já fazer uma busca, tá? Vai ser muito forte essa busca. E eu estava lembrando de um louvor, eu coloquei até a tarde agora, sabe? E eu fiquei pensando assim, olha, um dia eu tive tão perdido, amém? Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Um dia eu tive tão perdido, Senhor, mas aí o Senhor foi lá e me achou. Você já se sentiu assim? Se achar perdido, mas depois encontrado. É muito forte isso. É muito forte. Aí vamos lá, o versículo 3 é muito forte. Olha o que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em conhecer a quem, igreja? Ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serodônia que rega a terra. Olha só, ele vai vir sobre a gente, igreja, como o Espírito Santo, hein? Que é o mesmo Deus. O Espírito Santo, Jesus disse assim, ó: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muito forte. Então ele vai vir sobre nós como a chuva que rega a terra. Olha só, o 4: que te farei, ó Efraim? Fez uma pergunta. Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Olha só como é forte isso aqui. E não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Você entendeu, igreja? Presta atenção.
Eu quero te dizer, igreja, que não basta apenas você estar aqui, não basta apenas você estar aqui na casa de oração, você tem que ser a igreja. Você tem que ser a igreja obediente. Você tem que ser a igreja que agrada a Deus. Deus só vai sarar a tua terra quando você agradar a Deus. Deus só vai atar a tua ferida quando você agradar a Ele. Não é quando você dizer assim, olha, tanto que eu queria que Deus fizesse isso por mim. Senhor, eu estou segunda, eu estou terça, eu estou quarta, meu Pai, na tua casa, buscando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo a igreja com os compromissos ali, eu limpo a igreja, eu sou um zelador da obra de Deus, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um bispo. Isso não quer dizer nada se você não agradar a Deus com a tua vida. Isso não quer dizer nada. Você pode hoje colocar R$1 milhão aqui no altar. Se você não estiver agradando a Deus, nada vai mudar na tua vida. Nada. Está aqui. A palavra de Deus diz: porque se portaram aleivosamente. Aleivosamente. Contra mim. Contra mim. Quando é que eu faço algo contra Deus, pastor? É quando eu não obedeço a Deus. É quando eu sei o que é errado e mesmo assim vou lá e pratico. Não tem essa alma, esse bem precioso que nós guardamos aqui. O nosso corpo é só uma casca, igreja, que guarda o que realmente vale. Não é o teu sangue que vale, não é o teu sangue. Eu estava assistindo um documentário a respeito do mercado negro e o tráfico internacional de órgãos, sabe? Um cérebro humano custa $1.500, se não me falha a memória, sabe? Que vai dar mais de 5 mil, quase 7 mil reais. Mas o cérebro humano não vale mais do que a tua alma. O coração não vale mais do que a alma. O sangue não vale mais do que a alma. E essa alma que tem o seu valor, ela não pode ser tocada por mãos humanas. Então, alguém que é espírito, criou ela, sim ou não? Sim. Criou ela. Tipo a moeda, o real, tá lá, a moeda do real. Teve uma pessoa que criou o real, sim ou não? Sim. Antes de existir, uma pessoa pensou: vamos criar a moeda. Vamos criar a moeda. Vamos criar o dinheiro. O carro, antes do carro existir, uma pessoa disse: vou criar o carro. A luz elétrica, não é? Vou criar. E a alma? Tenta imaginar quem foi que criou. Deus. Deus. Você entendeu? Aí preste atenção: a maior criação de Deus hoje corre o risco de cair no abismo. Hoje a maior criação de Deus corre o risco de parar no inferno. Ontem a gente leu, não foi? Apocalipse. A gente leu no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 12, não foi? No versículo 12, que quando vier o julgamento, ninguém vai ficar impune. Em outras palavras dizendo, né? Até aqueles que morreram, que o mar os levou, vai voltar. Aqueles que estão no inferno, vai voltar. Tudo vai ser julgado. Tudo vai ser julgado. Segundo as suas obras, a Bíblia diz: segundo as suas obras. É o que eu fiz, é o que eu estou fazendo. Você está compreendendo, sim ou não? Está aqui, está aqui. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, atos serão julgados.
Você está compreendendo, sim ou não? Eu cometi um erro hoje, pastor. Cuidado, esse teu erro ele pode te julgar amanhã. Se você não se arrepender, não pedir perdão a Deus, o Senhor me perdoa. Pastor, eu traí meu marido. Cuidado, hein? Pastor, eu traí minha esposa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Pastor, eu não respeito os meus pais. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu estava conversando com Deus. Quando eu fui adolescente, eu dei muita dor de cabeça aos meus pais. Muita dor de cabeça aos meus pais. Eu ensino hoje o meu filho a não ser como eu fui. Sabe? A não ser o que eu fui quando eu fui adolescente. E eu fico imaginando, foi um tempo perdido. Foi um tempo perdido. E se houvesse um julgamento naquele momento e não tivesse tido arrependimento, era inferno na certa. Acabou. Você sabe por que as pessoas não têm tanto medo do inferno hoje? E se você falar assim, tu quer ir para o inferno? Que para o inferno o quê, rapaz? Não fala assim? Você sabe por que elas falam só assim? Porque elas não conhecem o inferno ainda. Tenta imaginar a pessoa ver o inferno durante 3 segundos. 3 segundos, igreja. Deus dá assim, vou te mostrar o inferno. Nunca mais ela diz assim, vou fazer errado, vou pecar, não, nunca mais faz. Mas aí Deus deixa à vontade. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Deixa à vontade. Mas está aqui, igreja, a palavra de Deus nos dá uma direção para que nós não venhamos tropeçar com os nossos próprios pés. Eu estava assistindo um vídeo muito interessante que a pessoa diz que existem 2 pessoas, o inteligente e o sábio, né? O inteligente e o sábio, são 2 pessoas diferentes, viu? O inteligente e o sábio. O inteligente, ele consegue sair de um buraco. Ele caiu dentro de um buraco. O inteligente consegue sair de dentro de um buraco que o sábio nunca vai cair. Você entendeu aí? O inteligente consegue sair de um buraco, mas de um buraco que o sábio nunca vai cair. Sabedoria é tudo, hein, igreja? Presta atenção. E o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a quem? A Deus. A Deus. Olha só. Eu não caio num buraco usando a minha sabedoria, eu temendo a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, para a gente concretizar. Versículo 8 nos diz assim: o 8: Gileade é a cidade dos que praticam o que, igreja? A bondade é a bondade? O perdão, o amor, pratica o que? A iniquidade. O que é iniquidade? O pecado, o erro, né? A iniquidade. Mas vai além, porque ela está manchada de quê aí? De sangue. Você entendeu, igreja? Então é algo mais grave. É algo mais grave. A iniquidade por si só, ela já é grave. Diga lá, ela é manchada de sangue. 9. Como as hordas de salteadores, ou ladrões que está aí, né? Que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega.
quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Você entendeu, igreja? Efraim e Judá. A Bíblia se refere a Efraim e Judá aqui como se tivessem causado algo gravíssimo que desagradou a Deus no extremo, igreja. E eu posso te dizer uma coisa, que a humanidade hoje não faz nada diferente não, viu? É poucos. Eu aprendi, igreja, que a Bíblia me ensina que quando Jesus veio buscar a igreja dele, muito pouco, quase nada, muito pouco, preste atenção, viu, jovens? Quero que vocês entendam isso aqui. Muito pouco, quase nada serão salvos, porque o resto da humanidade tem feito como Judá e Efraim. Igreja, tenta imaginar você fazer algo a alguém, contra alguém que te ama, que quer o teu bem, sabe, que quer tudo de bom para você, para a tua casa, para a tua família. Tenta imaginar você fazer algo para machucar uma pessoa assim, e a tua consciência, e você conseguir dormir com a tua consciência tranquila. Tenta imaginar a pessoa te dar um conselho para o teu bem. Não faz isso aqui não, isso aqui vai te prejudicar. Ela está te dando aquele conselho porque ela te ama. Ei, não vai por aqui não, vai por aqui, é mais distante, o acesso é mais difícil, mas tu vai chegar do mesmo jeito, é para o teu bem. Mas tem pessoas que fazem o oposto, não é? Aí machuca a pessoa, entristece a pessoa, principalmente, igreja, quando a gente se refere a Deus. Deus, ele, preste atenção, ele sempre nos mostra um caminho mais difícil, mas é um caminho que sempre vai nos levar à paz, não é verdade? É um caminho que sempre vai nos levar a um lugar bom. É doloroso o caminho, é apertado, é muito difícil o acesso, mas vai nos levar a um lugar bom. Mas tem pessoas que olham um lugar que Deus mostrou e observam o outro e dizem assim: eu não vou por lá, não, vou por aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Eu quero te dizer, igreja, que se você for por esse caminho oposto ao que Deus está te mandando ir, você vai padecer. Está aqui. Foi direcionada essa mensagem a Efraim e a Judá, mas automaticamente eles contaminaram a Israel. Israel foi contaminado. Às vezes, igreja, a gente pratica algo e nem coloca na cabeça o que está levando para dentro de casa. Você sabia disso? Eu vou fazer aqui, preste atenção, principalmente vocês jovens, viu? Eu vou fazer aqui, meu pai e minha mãe não estão vendo, mas quando chegar em casa, o mal foi por si próprio, foi levado. Foi levado. É tipo os jovens que cometem delitos hoje. Os jovens que cometem os delitos, ou assassinato, ou furto, ou tráfico. Quando as autoridades forem buscar, vai logo na casa dos pais. Sim ou não? Por que, pastor? Em primeiro lugar, porque não tem endereço próprio. Tu mora com quem? Moro com a minha mãe, moro com meu pai. Toda a vida eu vou na casa da tua mãe, vou na casa do teu pai. A cobrança vai vir, igreja. Ninguém vai ficar livre da cobrança. Você está entendendo, sim ou não? Até o senhor, pastor, se eu praticar algo de errado, até eu. Ninguém, assim como Deus não faz acepção de pessoas, Deus também não faz acepção dos pecados de ninguém. Ele vai olhar para o pecado, Ele vai olhar para o erro também, igreja. E se você estiver permanecendo no erro, no pecado, já era. Por isso essa palavra hoje nos traz, sabe o que? O interesse ao arrependimento. Ela nos traz um toque na consciência para que a gente mude os nossos atos, para que a gente mude os nossos caminhos.
É muito, como é que eu posso dizer? Chega a ser muito doloroso em ver uma mãe rejeitar um filho, em ver um pai rejeitar um filho, sim ou não? É muito doloroso. É muito doloroso quando o pai já é idoso e os filhos, a família abandona o pai. Às vezes no asilo, às vezes na rua. Não é verdade? Muito doloroso. Eu não conto as vezes que eu já tive aí em alguns lugares e eu sempre via ou um vozinho ou uma vozinha na rua. Às vezes no sinal pedindo uma esmolinha ali. Cadê a família? Eu também quero te dizer uma coisa. Para Deus é muito doloroso quando nós o abandonamos. É muito doloroso. Eu não entendia isso, igreja. Eu quero que vocês entendam, viu? Presta atenção. Quero que vocês entendam. É muito doloroso. Eu não entendia, hoje eu entendo. É muito doloroso quando nós estamos na presença de Deus e saímos por causa das atrações do mundo. Vai lá para o mundo. Um dia eu estive na presença e caí. Hoje Deus disse assim: a partir de hoje nunca mais vai cair. Amém. Enquanto eu for a tua base, tu não cai. Amém, igreja? Amém.